Fotografia de Max. Ele é um homem branco, cego e atlético. Tem cabelo preto, curto, sobrancelhas grossas e olhos pequenos. O nariz é largo e os lábios são finos. Ele sorri para a câmera. Usa uma blusa polo branca e jeans. Max está em pé em frente a uma loja de artigos esportivos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos, senhores, senhoras e vocês que estão entre e além destes gêneros. Eu me chamo Juliano Campos e este é o podcast Desconstruindo Muros, uma produção sobre acessibilidade social, sempre contando com convidados que irão expandir nossos horizontes sobre os temas abordados. Hoje, no Desconstruindo Muros, temos o professor Max Moraes, que é cego e trabalha na Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu. Professor Max, fale um pouco sobre você e sua formação. Eu sou Max Moraes, tenho 35 anos, sou professor concursado nos municípios de Nova Iguaçu e Nilópolis, em ambos para o ensino dos primeiros anos do Fundamental. Sou formado em Ciências Sociais pela UF Rural do Rio de Janeiro. Que maravilha, professor! É muito bom tê-lo aqui com a gente hoje nessa proposta do nosso Desconstruindo Muros, explicando melhor sobre a deficiência e sobre o mundo da educação cego. Onde você atua como professor e que ações constituem o seu dia a dia escolar? Atualmente, eu tenho atuado integralmente em Nova Iguaçu por meio de permuta e tenho ficado responsável pela pasta de deficiência visual como parte da Gerência de Educação Especial e Inclusiva da Secretaria Municipal de Educação, aqui mesmo de Nova Iguaçu. Mas eu já atuei em sala de recursos com alunos com deficiência visual e hoje eu faço capacitações aos professores aqui desse município, além também de atendimento com alunos com essa deficiência, e tento uma organização para melhor otimizar as questões de inclusão dos alunos no ensino regular, na classe regular. Dentre as atividades que eu realizo aqui no município de Nova Iguaçu, uma delas é a parceria com a Rural, com a gente está fazendo uma espécie de capacitação, na verdade, orientação e mobilidade com um aluno universitário que está no primeiro período de psicologia, que é deficiente visual e não tem ainda desenvolvido a sua autonomia. Infelizmente, ele ainda depende de um condutor, de um auxiliador no campus para estar com ele realizando as atividades, por conta dessa falta de autonomia. E a gente está tentando trabalhar isso com ele, o uso da bengala, para que ele consiga fazer as suas atividades, ter o mínimo de autonomia, na verdade, possível dentro ali do campus, algo que é extremamente possível, até porque eu, enquanto universitário, eu tive essa autonomia e eu fico até um pouco feliz em estar trabalhando no campus onde eu estudei, que até tenho um certo conhecimento do espaço, para estar trabalhando com esse jovem, E é isso uma das propostas que a gente sempre tem aqui no município, é de dar a autonomia para que esse jovem, os nossos alunos, assim como esse jovem, ele possa estar tendo autonomia de ir pegar um ônibus, ir sozinho para a faculdade, ter a produção do seu material, seja no computador, seja gravando aulas, mas está fazendo a leitura das atividades dos conteúdos propostos pelos professores assim no celular ou mesmo também no computador e gerar essa autonomia, um sujeito autônomo, até porque o fato de ele entrar numa universidade exige de certa forma que ele tenha essa autonomia, principalmente para o curso que ele escolheu, que é psicologia. Então vai exigir essa capacidade que ele tem, só não está desenvolvida ainda, e é o que a gente tenta trabalhar. Então está sendo a princípio uma experiência muito bacana, ele já tem uma boa noção, já está conseguindo, mas eu acho que falta um pouco mais de confiança dele e até um pouquinho também mais talvez de segurança da família em acreditar que ele pode e deixar um pouquinho o medo de lado para que ele possa assim bater suas asas e voar pelo mundo, que como toda pessoa que tem a sua capacidade,
Como eu falei já, também o deficiente visual ele pode alcançar aí uma autonomia, vamos dizer assim, em números de 85 a 95% de uma pessoa que enxerga faz. Então, não temos muito impedimentos na sociedade. A gente tem muitas barreiras, mas não são barreiras que nos impedem. E quando as barreiras nos impedem, a gente ainda pode contar, claro, com o auxílio de outras pessoas, dar aquela força para a gente chegar aonde a gente quer chegar. Maravilha, professor. Eu acredito que a capacitação é o melhor passo, o primeiro e melhor passo para que a inclusão seja feita de forma completa e contínua na sala de aula. Eu mesmo, por exemplo, enquanto fui mediador, tive capacitações no governo do estado, capacitações na prefeitura do Rio e também capacitações de escolas particulares. Isso me ajudou muito na educação inclusiva. E diz pra gente, o que te inspirou a seguir a carreira de professor? O que me motivou a ser professor podem ter duas interpretações. Uma delas é que eu não nasci deficiente visual e eu perdi a visão por volta de 15 anos, mas quando eu enxergava eu era um aluno um tanto agitado e numa das aulas de geografia o professor Luciano, pelo que me recordo, ele disse a seguinte coisa: a praga que eu te jogo é que você venha um dia ser professor e passe o que eu estou passando. E enfim, cá estou eu na profissão de professor. Mas a teoria mais aceitável, né? Bom, eu fiz reabilitação no Instituto de Educação Rangel Pestana, né, depois que eu perdi a visão, para aprender o braille e ter autonomia. E ali eu tive muito contato com a formação de professores, né? E também, como fui muito rodeado de muitos professores no meu atendimento, acabei optando então por escolher essa modalidade normal. Eu estava na oitava série, antiga oitava série, né? Ainda não era anos de escolaridade, e eu tinha que optar pelo normal ou geral, e ali eu optei por formação normal. E ali mesmo na formação de professores eu tive a inspiração do professor Sérgio, que foi a inspiração para que eu escolhesse, por exemplo, a minha formação em ciências sociais, né? Tendendo um pouco mais até para sociologia. Como o senhor mesmo fala sobre essa questão de ter contato com a formação de professores, te inspirou a ser professor, é maravilhoso, porque a formação nos inspira. A formação e a continuidade dessa formação nos inspira. E ver como a sala de aula é um local de formação contínua é maravilhoso. Mas essa questão da praga, a gente precisa aguardar também, porque pragas viram bênção. Maravilha, professor. E continuando aqui, mesmo estando cheio de paixão pela profissão, educar ainda é um processo de muitos desafios, com certeza, professor, que se tornam ainda maiores para pessoas com deficiência visual. Conta pra gente, professor, quais são os maiores desafios que você já enfrentou ou enfrenta na sua profissão? Bom, muitos são os desafios enfrentados por uma pessoa com deficiência visual no ambiente de trabalho, mas onde eu estou exemplificadamente está na questão de que a gente lida muito com materiais impressos ainda. Então há uma certa dificuldade, inclusive, de eu me mobilizar até para ajudar os companheiros aqui da gerência nessa questão porque muitas coisas são escritas, então eu acabo ficando de mãos atadas. E no desafio enquanto atuante diretamente com os alunos e professores, com os professores eu sinto que uma das maiores dificuldades é na aplicação daquilo que a gente ensina, por mais que seja bem destrinchado, bem profundo que a gente ensina, né, do mais complexo possível, o mais aprofundado possível, ainda assim há uma dificuldade desse profissional em utilizar as ferramentas que a gente os capacita ali na sala de aula efetivamente. E já diretamente com os alunos, eu sinto que a dificuldade é muito com a família em estar sendo parceira da escola, até no sentido de coragem para tentar dar ao aluno deficiente visual a independência que ele precisa para se desenvolver enquanto um cidadão aí autônomo, né? Que há toda essa possibilidade do deficiente visual
ter a sua autonomia. É uma das coisas que eu prezo muito enquanto professor com os meus alunos, é que eles precisam ser independentes, né? Fazer as suas atividades sem a dependência, né, do outro. Claro que a gente vai estar sempre dependendo de alguém, mas naquilo que de fato é passível de a gente ter essa dependência, mas no que é possível que a gente seja independente, eu espero que eles consigam sim ser independentes e fazer todas as atividades possíveis, 90 a 95% do que faz uma pessoa que não tem deficiência visual. Acessibilidade ainda é o grande desafio, professor. Pela sua fala, dá para perceber que quando não se tem o acesso à formação contínua e até mesmo o esclarecimento, fica complicado. Como o senhor mesmo fala aqui, ainda tem muita coisa escrita, né? E escrita na linguagem que não tem uma acessibilidade para o cego. E isso é muito complicado, professor, porque essa formação não fica completa, de verdade. O esclarecimento ainda é uma grande barreira a ser enfrentada em qualquer tipo de acessibilidade que a gente precisa na nossa sociedade. De verdade, professor. Max, você é cego desde o seu nascimento? A perda da sua visão foi gradativa? Como essa perda impactou sua vivência como aluno e professor? Conta pra gente. O processo da minha perda de visão não foi menos atípico do que todas as situações pelo qual eu passei toda a minha vida enquanto deficiente visual. Foi, de fato, eu dormi enxergando e acordei sem enxergar. E a princípio eu não me desesperei, até porque eu tinha 14 anos e eu pensava se tratar de alguma coisa bem simples, alguma questão de conjuntivite, algo que passaria a qualquer momento, né? Então eu acordei, eu escovei meus dentes, tomei café e não contei nada para ninguém e fui para a rua brincar, né? E só que quando eu dei alguns passos no meio da rua, eu fiquei perdido, já não sabia mais me localizar. Até dentro do meu espaço da minha casa, eu sabia onde eu estava perfeitamente. E isso também é até um tanto estranho. Mas quando eu fui para um ambiente, no caso com um espaço mais amplo, eu já não sabia onde eu estava. E é ali que eu pedi ajuda, e foi quando eu contei para minha mãe que eu não estava enxergando. E aí foi todo aquele processo de eu correr atrás de médico e tal. E foi a primeira vez, inclusive, que eu fiquei internado, e é ali que, depois de muita pesquisa, né, que veio o diagnóstico que se tratava de uma doença autoimune, no caso, síndrome de Arada, que é o apelido, né, mas o nome é bem mais complexo. E a partir dali eu, de certa forma, fiquei um pouco retraído, abandonei um pouco os estudos, né, até pela condição. Juntou um pouco da questão da preguiça de adolescente de estudar com a questão da deficiência, uma coisa se juntou com a outra, e eu me acomodei durante 2 anos, né? Foi quando em atividades com outros amigos que não enxergavam, na verdade outro estado, nem aqui do Rio de Janeiro, de Brasília, que eu consegui ter de volta aquele ânimo de voltar a estudar, porque no momento da inclusão social que eu estava durante o dia me divertindo com os meus amigos, mas eles estudavam à noite, então chegava à noite, eles iam para a escola e eu ia para casa. Eu não tinha mais assim nenhuma atividade depois desse período, desse horário. Foi quando eu senti a vontade de voltar a estudar para acompanhá-los, mas acabou que nem os acompanhei, porque nesse período eu estava em Brasília, então eu voltei para o Rio de Janeiro para festas de final de ano, e por aqui também fiquei, não retornei. Foi quando eu dei o início à minha reabilitação, a aprender o Braille e outras ferramentas aí de acessibilidade, porque até então também não tinha tido contato nenhuma pessoa com deficiência, né? Eu não tinha essa realidade. Na verdade, a única pessoa com deficiência é um tio com deficiência motora, deficiência física motora, e na verdade um tio com síndrome de Down, mas ainda assim não os via assim como, de certa forma, como pessoas deficientes. Era uma visão assim um tanto normal até. Mas aí foi quando eu tive de fato contato com as pessoas, na verdade com outros tipos de deficiências e com a própria deficiência visual em si, quando eu comecei a fazer a reabilitação.
lá no Rangel Pestana. Eu estava para ser matriculado no Benjamin Constant, mas houve um acaso que minha mãe encontrou uma professora deficiente visual ali do Rangel Pestana, Fátima, indicou ali a escola que fazia essa reabilitação. Foi quando eu fui matriculado ali, e é ali mesmo que eu dei início, retomei, né, na verdade, o início do meu ciclo enquanto deficiente visual e retomando aí os meus estudos. E ainda bem que o senhor teve recursos, teve explicações e teve como vencer essa barreira ainda na sua adolescência para poder hoje ser um adulto formado e professor e formar outros professores dentro dessa inclusão. Maravilha, professor. Acho que sempre há uma certa curiosidade sobre que tipo de alunos eram os professores em seus tempos de escola. Como foi sua experiência escolar, professor? No meu período escolar, eu creio ter fugido um pouco à regra, porque eu não tive tantas dificuldades. Embora tenha aprendido o braille muito rápido, a ler e a escrever, pouco tempo depois eu já estava também fazendo uso da tecnologia assistiva do computador com os leitores de tela. Então eu usei pouco a questão do braille na minha rotina escolar, porque tão logo eu já passei para a questão do computador. E o computador eu acabo tendo uma linguagem mais direta entre aluno e professor, porque o que está codificado ali no computador é facilmente entendido pelo profissional, pelo professor. Já o que está em braille sempre depende de um terceiro aí para fazer essa tradução. Então, nesse período acabou sendo um pouco mais tranquilo, até porque eu tive professores muito dispostos a colaborar com a minha formação, então isso ajudou muito, né? Não só professores, mas como colegas de classe, amigos que fizeram dessa minha trajetória educacional a menos complicada possível. Obviamente que hoje a gente tem muito mais ferramentas do que antes, né? Só que, embora a gente tenha muito mais ferramentas do que antes, né? Ferramentas assistivas com muito mais avanços tecnológicos, infelizmente, a utilização delas por meio dos profissionais, dos professores, ainda parece estar como antes, quando os professores ainda não tinham essas ferramentas. Ainda acaba se tornando um mistério como dar aula para uma deficiente visual. Ainda acaba se tornando um mistério quando entra um deficiente visual na sala de aula. Esse susto ainda acontece. E, de fato, os deficientes visuais que também têm acesso maior às ferramentas tecnológicas, né? Hoje em dia os celulares são, eu posso dizer, talvez que todos já com algum tipo de acessibilidade para o deficiente visual, que é também uma ferramenta acaba sendo muito útil, se bem utilizada no âmbito educacional. Ainda assim, há essa dificuldade de se dialogar, embora a comunicação de um deficiente visual é totalmente preservada, e isso acaba se tornando mais fácil o relacionamento professor-aluno ali, a educação na sala de aula acaba se tornando um pouco mais fácil em comparação com outras deficiências que a gente aí não tem uma comunicação bem preservada, como no caso da Libras, que nem todos os professores sabem a língua de sinais, né, e acaba necessitando de intérprete, e com outras deficiências que não têm assim, são não verbais, então isso também acaba dificultando um pouco a relação professor-aluno. E no caso do deficiente visual, isso é bem preservado, então não há muito o que impeça essa comunicação oral ali nas atividades das disciplinas que são passadas para o aluno. Então, essa é a minha dificuldade. Embora a gente tenha ferramentas tecnológicas mais avançadas, essas ferramentas acabam não sendo utilizadas na sua potência que esperamos aí para atingir a meta educacional com os nossos alunos. Infelizmente, esse é o cenário que a gente tem. Por mais que a gente tente capacitá-los, até mesmo as condições da sala de aula, por mais que também o professor tenha acesso a essa ferramenta, o aluno também acaba que a ferramenta acaba não chegando de forma contente nas unidades escolares. E a gente tenta lutar para que isso seja amenizado e que a gente possa ter cada vez mais uma educação inclusiva de fato.
Então, eu posso dizer que a inclusão ocorreu porque também, de certa forma, eu tinha as ferramentas necessárias. Então, foi muito mais tranquilo a partir disso, né? A gente vê hoje, infelizmente, alguns alunos que estão na inclusão que, infelizmente, a sala de aula, que é um ambiente onde a gente luta contra o tempo, a gente tem um tempo ali para cumprir certas atividades que não é o mesmo tempo de uma pessoa com deficiente que precisa de um tempo maior, né? Então, se ela não tiver as ferramentas, se o ambiente da sala de aula também não tiver essas ferramentas, infelizmente o deficiente, a pessoa com deficiência, vai ficando para trás, né? Isso não ocorreu pelo que já foi exposto, pelo como que a readaptação aconteceu comigo, né? Então, esse, digamos, que eu poderia dizer que seria o modelo, né? Eu jamais colocaria, por exemplo, um aluno com deficiência visual dentro de uma sala de aula com outros alunos se ele não tem a mesma ferramenta que os outros alunos teriam, ou que o professor estaria, inclusive com os professores instrumentalizados para trabalhar com aquele tipo de deficiência, né? Embora eu, por exemplo, num curso normal, a gente teve a disciplina de educação especial, a gente trabalhou, assim, conheceu os tipos de deficiência, mas a gente não teve assim, ferramenta de como trabalhar especificamente cada deficiência, né? Então, esse é um ponto, é uma questão muito polêmica, né? Porque isso vai bater, inclusive, na questão das classes especiais ou não, né? Escolas especiais ou não. Eu sou, de certa forma, por muito tempo, eu estive em dúvidas, mas eu acho que hoje eu posso dizer com certeza que tem que ser ponderado e estudar caso por caso para saber qual que se encaixa dentro de uma situação que precisa ser trabalhada externamente, uma classe regular, para depois ser inserida com condições de estar fazendo uma inclusão de fato no ambiente educacional. Então, esse eu posso dizer que posso sugerir como um modelo que deu certo, que pode ser de fato um modelo a se trabalhar com uma pessoa com deficiência visual. Um exemplo, o Benjamin Constant, os alunos ali, eles estudam com seus pares, eles estudavam, na verdade, ali dos primeiros anos iniciais até o que seria hoje o 9º ano. Somente depois eles iam para um ensino médio com inclusão. Então eles passavam muito por um processo de adaptação, até bem mais longo, mas se você for pegar de fato os alunos que estudaram no Benjamin Constant, a taxa de sucesso que esses alunos têm é muito grande, né? Porque eles foram reabilitados e quando foram para a inclusão, eles foram para uma inclusão real, vamos dizer assim, né? A gente tenta fazer a inclusão real com as ferramentas que a gente tem, mas infelizmente o que eu percebo é que está sendo braçadas muito forte contra uma correnteza também muito mais forte ainda. Então a gente, de certa forma, às vezes a gente se sente cansado e acha que não está saindo do lugar. A gente está, mas eu acho que um pouquinho mais lento do que a gente poderia, né? Que a gente poderia estar um pouquinho mais acelerado se a questão da educação especial e da inclusão fosse tratada com um outro olhar, vamos dizer assim. Um modelo que eu posso dizer que julgar como válido para se trabalhar com uma pessoa com deficiência visual, eu acho que foi um pouco modelo pelo qual eu passei em uma palestra. Eu nem chamo de palestra, eu acho que chamo de um diálogo com universitários da Rural aqui do campus de Nova Iguaçu. Há um tempo atrás estava ocorrendo uma espécie de palestra onde vários deficientes visuais tiveram, digamos que, sucesso na vida, estavam expondo as suas experiências e, curiosamente, todos eles haviam passado pelo mesmo, vamos dizer assim, com aspas, modelo que eu passei, que foi, a partir do momento que eu tive a deficiência, eu passei por um período de reabilitação para me instrumentalizar, para aprender o braille, aprender a ter autonomia e outras ferramentas, para posteriormente eu ser inserido de fato na classe regular. Não posso afirmar com certeza que isso é certo, eu só sei que esses modelos funcionaram, né? Esse modelo funcionou comigo, funcionou com outro. Ou seja, eu só tive, digamos, de certa forma, um aval
para estar incluso na sala de aula do ensino regular, quando já tinha ferramentas para fazer com que a inclusão ocorresse de fato. Claro que o meu caso, mais uma vez falando, é um caso bem atípico, né? Porque eu perdi a visão, então eu já tive todo um processo educacional, eu já era alfabetizado, eu só passei por uma questão de readaptação do novo código de escrita ali, o Braille, e também da nova condição, né? Na forma de trabalhar um pouco mais a audição e o diálogo ali na interação educacional. Mas eu não fui jogado, entre aspas também esse jogado, numa sala de aula sem nenhuma condição de estar acompanhando ali os outros alunos e o que estava sendo proposto na sala de aula. Maravilha, professor. Esse acesso à informação, esse acesso à tecnologia, o avanço e essa aproximação que a tecnologia tem com a inclusão facilita muito o processo. Isso é maravilhoso, professor. Muito bom. Maravilha. Ter ferramentas necessárias para aprender e para ensinar é uma dádiva. E com isso, vamos chegando ao fim deste episódio. Gostaria de agradecer muito ao professor Maxi Moraes por compartilhar sua história conosco e também a você, ouvinte, por nos escutar e buscar aprender mais sobre acessibilidade da educação. Esse foi o Desconstruindo Muros e nos vemos no próximo episódio. Este podcast é uma produção feita em conjunto por alunos do Instituto de Artes e Letras da UERJ sobre acessibilidade na educação.